Então, progressão geométrica, né, mais um tipo de sequência numérica, a gente chama de PG, onde cada termo, a partir do segundo, ele é multiplicado por um valor constante que a gente chama de razão. A diferença da PA, que é progressão aritmética, a gente somava, né, cada termo com a razão. No caso da PG, a gente multiplica, então é uma sequência multiplicativa, né, como está aí, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor, multiplicado a uma constante chamada de razão. Deixa eu voltar aqui que eu vou ativar, esqueci de ativar a mesa digitalizadora, para eu conseguir escrever aqui na tela. Prontinho. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, para a gente identificar essa razão, né, que vai sendo multiplicada por cada termo. Para diferenciar o valor da razão da PG com a razão da PA, a gente representa aqui a razão pela letra Q, tá? Lembra que lá na PA a gente representava pela letra R, não era? E aqui a gente está representando pela letra Q. Então, Q vai ser a razão, certo? Da PG. Lembra que o R é a razão da PA. Então, olha aqui nesse primeiro exemplo. Ó, a gente tem essa PG formada por 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Então, o primeiro termo dessa PG é 1 e os termos seguintes a gente vai multiplicando pela razão, que nesse caso aqui é 2, né? Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E assim por diante. Então, no caso da PG, a gente vai multiplicando cada termo pela razão. Para a gente encontrar a razão, né, a gente tem uma sequência, a gente quer determinar o valor da sua razão, a gente pode pegar qualquer termo e dividir pelo seu antecessor, como está aqui do lado a formulazinha aqui, ó. Eu tenho um termo AN e eu divido pelo termo anterior a ele, é um antecessor dele. No caso da PA, a gente subtraía, lembra? No caso da PG, a gente divide. Então, se eu quiser saber a razão, basta dividir qualquer termo pelo seu antecessor. Por exemplo, 64 dividido por 32 vai ser igual a 2. Ou 32 dividido por 16, 2. E assim por diante. Qualquer termo dividido pelo antecessor vai dar sempre aquele mesmo valor constante que é chamado de razão. Olha aqui no segundo exemplo, ó. Agora a gente tem uma PG formada por menos 25, menos 5, menos 1 quinto. Então, o primeiro termo é menos 25 e a razão aqui é 1 quinto. Se eu pegar aqui, ó, dividir qualquer termo pelo anterior, vai dar sempre 1 quinto. Vou dividir aqui menos 1 por menos 5. Vamos fazer aqui essa divisão, ó. Menos 1 dividido por menos 5. Menos por menos dá mais, e aqui vai dar 1 quinto. Eu posso também representar essa fração em número decimal. 1 dividido por 5 dá 0,2. Então, eu posso dizer que a razão é 1 quinto ou 0,2, é a mesma coisa. Aqui na letra C, o primeiro termo é 6, e a razão é o quê? 3 sobre 6, né? 3 dividido por 6. Vamos fazer aqui do lado, ó. 3 dividido por 6. Ou seja, eu posso dividir ou eu posso apenas simplificar, dividindo 3 e 6 pelo mesmo valor, né? No caso aqui, eu posso dividir por 3, vai dar 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, essa é a razão, meio, né? Como está aqui, 1 meio. Ou se eu dividir meio, vai dar também 0,5. Então, eu posso dizer que é meio ou 0,5, tá? Então, se eu for multiplicando, ó, 0 vezes 1 meio dá 3. 3 vezes 1 meio dá 3 meios. 3 meios vezes 1 meio dá 3 quartos. E assim por diante. E aqui na última, primeiro termo é menos 6 e a razão aqui é 2. Porque menos 12 dividido por 6 vai dar 2 positivo. Ó, menos por menos dá mais. E 12 dividido por 6 dá 2.
Ou então, menos 24 dividido por 12. Menos por menos dá mais, 24 dividido por 12 dá 2, e assim por diante, tá? Então, para encontrar a razão, basta dividir qualquer termo pelo seu antecessor. E para encontrar os próximos termos da PG, basta ir multiplicando pelo valor da razão. Aqui nessa letra E, ó, primeiro termo aqui é 3, e a razão, ó, vamos dividir, menos 6 por 3 dá menos 2, né? Então, se eu quiser encontrar o próximo termo, é só multiplicar. Menos 6 vezes menos 2 vai dar 12. 12 vezes menos 2 dá menos 24, e assim por diante. Nessa letra F, veja que os termos são constantes, né? 5, 5, 5, 5. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma PG onde a razão é 1, porque se dividir o 5 por 5, vai dar 1. Se eu multiplicar 5 vezes 1, vai dar o próximo termo, que é 5, ok? Nessa aqui, nessa letra G, então, o primeiro termo aqui é 7, e os termos seguintes são todos iguais a 0. Então, 0 dividido por 7 dá 0, 0 dividido por 0 dá 0, e assim por diante, né? E aqui na última, todos os termos são 0, então a razão aqui, ela é indeterminada, a gente diz, porque a gente sempre vai estar dividindo 0 por 0, então pode ser qualquer valor aqui, tá? Tudo bem? Vamos seguir aqui encontrando a fórmula do termo geral. Assim como a PA, a PG também tem uma fórmula do termo geral. A gente já vai ver. A gente pode também estar classificando os tipos de PG. Então, a gente vai chamar de PG crescente, quando o primeiro termo for positivo e a razão também ser positiva, ou então o primeiro termo for negativo e a razão estiver entre 0 e 1. Ela vai ser decrescente quando o primeiro termo for 0 e a razão estiver entre 0 e 1, ou o primeiro termo for negativo e a razão for positiva. A gente pode observar também isso na formação dos termos, né? Se os números estão crescendo ou decrescendo. Ela vai ser alternante ou também oscilante quando a razão for negativa. Vai ser chamada de constante ou estacionária quando a razão for igual a 1. Toda PG que tiver toda PG constante, ela também vai ser uma PA constante. Só que no caso da PA, a razão dela vai ser 0. E a chamada de singular quando a razão é 0 ou o primeiro termo for 0. Então, se a gente voltar, né, no slide anterior, a gente pode classificar, né, em relação a esses tipos aqui de PG. Então, olha aqui, a primeira, a gente pode observar, ó, que os termos estão crescendo, né? Tanto o primeiro termo quanto a razão são números positivos, e os termos estão crescendo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma PG que a gente chama de crescente, né? Vou escrever aqui, PG crescente. Na segunda, veja que os termos estão decrescendo, né? Menos 25, menos 5, menos 1, menos 1 quinto. Não, está crescendo também, né? Desculpa. Menos 25, menos 5 é maior do que menos 25. Menos 1 é maior que menos 5. Então, aqui também é crescente. Aqui o primeiro termo é negativo e a razão é entre 0 e 1. Aqui na letra C é que ela está decrescendo, olha, 6, depois diminui 3, depois 3 meios, que é 1,5, depois 3 quartos, que é 0,75, ou aqui é 1,5, aqui 0,75, e assim por diante. Então, aqui ela está decrescendo. O primeiro termo dela é positivo e a razão está entre 0 e 1. Na letra D, ela também está decrescendo, olha, menos 6, menos 12, menos 24, está se afastando cada vez mais do zero, então aqui ela é decrescente. Aqui na letra A, veja que tem um número positivo, outro negativo, um positivo, outro negativo. O primeiro termo é positivo e a razão está negativa, então ela está oscilando, né? Se a gente for aqui para os slides, ó, ela é esse tipo aqui, alternante ou oscilante. A razão dela é negativa.
Então, entre os termos aparece um valor positivo, outro valor negativo, né? Um valor positivo, outro negativo. Então, aqui ela é oscilante. Aqui na letra F, todos os termos estão se repetindo. Todos são iguais a 5. Então, a PG constante, né? Então, a gente observa lá, toda PG constante, ela também pode ser chamada de PA constante, né? Porque todos os termos dela se repetem constantemente. Nesse caso aqui, a razão dela vai ser igual a 1. E aqui na próxima, deixa eu mudar aqui o slide. Nessa letra G, veja que aqui o primeiro termo é 7 e os outros são iguais a 0. Então, aqui ela é singular, né? É uma PG singular, a razão dela é 0. E aqui também ela é singular. Então, a gente pode estar classificando, né, a PG em relação a como os seus termos eles se comportam, né, durante a formação dessa boa PA, falei, dessa PG, como é que ela se comporta, né, à medida que ela vai crescendo. Vamos para o próximo aqui. Fórmula do termo geral de uma PG. Então, assim como a PA, a PG também tem uma fórmula do termo geral. Então, a gente tem aqui em cima uma PG, primeiro termo, né, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. Um termo geral, AN, e o termo que vem antes dele, o seu antecessor, que é AN-1. Então, pela definição de PG, a gente sabe que qualquer termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor vezes, né, multiplicado pela razão Q. Então, o segundo termo é igual ao primeiro termo vezes a razão. O terceiro termo é igual ao segundo termo vezes a razão. Só que o segundo termo a gente definiu aqui em cima, que é A1 vezes Q. Multiplicado por essa razão, fica Q vezes Q, Q elevado ao quadrado. O quarto termo é igual ao terceiro termo vezes a razão, só que o terceiro termo é esse que a gente definiu aqui em cima, né? A1 vezes Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado vezes Q dá Q elevado ao cubo. Então, nesse comportamento, a gente define, né, como um termo geral, veja que o N aqui, o valor de N, a N, então aqui, quando o N é 4, a razão fica elevada a 3, que é N menos 1. Quando no termo o N aqui, por exemplo, é 3, a razão fica elevada a 2, então N menos 1. Então, no termo geral, aqui também a gente coloca o N e o expoente da razão é o N menos 1. Sempre multiplicado essa potência aqui por A1, que é o primeiro termo. Então, essa é a fórmula do termo geral. A N, que é o termo geral, é igual ao primeiro termo vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Aqui tem uma observação, só para chamar a atenção, que toda vez que a gente quer encontrar um termo a partir de outro termo que não seja o primeiro, a gente soma aqui, ó, os valores ele chamou aqui de K. Então, se o N aqui for 5, é só fazer a soma aqui, 2 e 3. Então, eu posso ter o segundo termo, então a razão fica elevada a 3. Se o N aqui for 9, eu tiver o quarto termo, então o expoente da razão vai ser 5, para poder ficar a soma 4 mais 5, 9. Mas isso aqui a gente não vai estar utilizando, não, apenas a fórmula do termo geral mesmo. Ok? E assim como a PA, a gente pode ter também, né, a fórmula para somar os termos de uma PG. Nesse caso da PG, a gente pode ter duas fórmulas, uma para somar os termos de uma PG finita, onde a gente conhece a quantidade de termos que vão ser somados, que é essa fórmula, SN, né, a soma dos N termos, é igual ao primeiro termo vezes Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. E da PG infinita, a gente tem essa outra fórmula aqui, ou seja, uma PG infinita que a gente desconhece, a gente não sabe quantos termos tem. Então, vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Então, vamos resolver alguns exercícios para aplicar essas fórmulas.
aqui nessa primeira questão, quer saber qual o valor da razão da PG e que tipo é, né, para a gente classificar aqui essa PG. Então, nessa letra A, a gente tem aqui 1, 6, 36, 216. Então, para encontrar a razão da PG, que a gente chama de Q, basta dividir qualquer termo pelo seu antecessor. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o 6, então, o antecessor de 6 é 1. Então, 6 dividido por 1 é igual a 6. Se eu pegasse o 36, eu poderia fazer 36 dividido por 6, também dá 6, né? Se eu pegar 216, dividir por 36, também vai dar 6. Então, qualquer termo, a partir do segundo, dividido pelo seu antecessor, eu tenho uma razão. Nesse caso aqui, os termos são crescentes, né? O primeiro termo é positivo, a razão também é positiva, então a gente tem uma PG o quê? Crescente, né? Crescente. Tudo bem? Vamos para a letra B. Olha lá. Para encontrar a razão, mesma forma, posso pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo seu antecessor. Vou pegar agora esse menos 32 aqui, ó. Qual é o antecessor de menos 32? 16. Então, divide isso por 16. Menos por mais dá menos. 32 dividido por 16 dá menos 2. Então, essa é a razão. Então, poderia pegar, por exemplo, menos 8. Menos 8 dividido por 4, menos 2, e assim por diante. Aí está decrescente, né, professora? Então, tem um positivo, outro negativo. Então, ele decresce aqui. Depois cresce para 16. Depois decresce para menos 32. Então, está crescendo e decrescendo, crescendo e decrescendo. Então, ela é chamada de oscilante. PG oscilante, tá certo? Tudo bem? Vamos ver mais uma questão. A próxima diz assim: numa PG, o primeiro termo é 32 e a razão é 1/4. Então, eu gosto de escrever os dados do problema. Vou escrever aqui os dados. Ele diz que o primeiro termo a gente representa por A1. Então, A1 é igual a 32. E a razão na PG a gente representa pela letra Q. A razão é igual a 1/4. Qual é o sétimo termo dessa PG? Então, o sétimo termo é A7. É isso que eu quero descobrir. A7. Então, nesse caso, o N aqui vai ser 7. Esses são os dados. Então, para encontrar um termo geral, nesse caso é o sétimo termo, eu vou usar a fórmula do termo geral. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral. Então, nesse caso aqui, é o A7 que eu quero descobrir, o N é 7. Então, A1 vezes Q elevado a 7 menos 1, 6. Então, quando aqui é 7, aqui é 6. Quando aqui é 8, aqui é 7. Sempre N menos 1. Então, eu já tenho o primeiro termo, o A1, que é 32, substitui aqui. E eu já tenho a razão, que é 1/4. Como é uma fração, vou colocar aqui entre parênteses. Eu poderia também dividir 1 por 4, que dá 0,25, né? Isso tudo aqui é elevado a 6. Pronto, a 6. Geralmente, a gente usa a calculadorazinha para poder estar auxiliando nos cálculos, tá? Às vezes, a gente tem uma potência aí, que dá um número muito grande, então, vocês podem estar usando calculadora para não ficar perdendo tempo com os cálculos, tá? Então, ela é útil aí, nesse caso, para te ajudar. Então, aqui, vou repetir o 32. 1 elevado a 6 é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 4 elevado a 6 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 6 vezes. Eu vou fazer aqui rapidinho, ó. 4 elevado a 6, 4.096. Então, para a gente encontrar esse número grande, usa aí a calculadora. Então, o que é que a gente tem aqui? Uma fração. 32 vezes 1 dá 32, dividido por 4.096. Veja que 32 é um número menor que 4.096. Então, se eu dividir aí, vai dar um número decimal, né? 32 dividido por 4.096
Isso vai dar, olha, que número pequeno, 0,0078125, aproximadamente, vou colocar aqui, tá? Então, ou você pode simplificar, ou dividir, ou deixa assim mesmo, certo? Não tem problema de deixar esse resultado aí, o sétimo termo igual a 32 sobre 4.096, tudo bem? Só para aplicar a fórmula e encontrar qual é o termo da sequência. Vamos para a próxima questão. Determine a soma dos 10 primeiros termos da PG. Então, eu conheço quantos termos vão ser somados. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma PG finita. Alguém falou aí no chat? Pode falar, Maico, levantou a mão. Então, a gente tem aqui uma PG finita. Então, nesse caso, essa PG finita tem 10 termos, né? N é igual a 10. Então, vou usar a fórmula da PG finita, da soma, né, dos termos de uma PG finita. É A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, esse menos 1 aqui não é no expoente, não, como lá na fórmula do termo geral. É aqui embaixo mesmo. Então, eu estou somando 10 termos, então é S10. O primeiro termo dessa PG aqui, esqueci de colocar os dados, não foi? O primeiro termo aqui é 3. Então, vou substituir o A1 por 3. A razão, vamos encontrar a razão, ó. Pode ser 9 dividido por 3, ou 27 dividido por 9, tanto faz, né? 9 dividido por 3 dá 3. Então, essa é a razão. 3 é elevado a N, que é 10, menos 1, tudo isso sobre Q menos 1. Então, Q é a razão 3 menos 1. Só substituir, tá vendo? O A1, que é o primeiro termo, por 3. A razão também é 3 e o N, que é 10. Agora, vamos resolver a soma dos 10 termos. Vou repetir esse 3 aqui, calcular essa potência, olha aí, 3 elevado a 10, imagine, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes. Então, vai lá na calculadora, sua calculadora do celular aí tem potência também, né? Olha que número grande, 59.049. Isso menos 1, né? E aqui no denominador, 3 menos 1, 2. Então, vou repetir aqui o 3, 59.049 menos 1 dá 59.048. Isso dividido por 2. Eu já vou dividir 59.048 por 2, que vai dar, então, 3 vezes 29.524 vezes 3, isso vai dar quanto, Patrícia? 88.572. Então, essa é a soma dos 10 termos dessa sequência, né? Então, imagine se eu fosse encontrar cada termo e depois somar tudo, então daria esse valor aqui bem grande. É interessante pensar assim, né, um valor muito grande, porque quando a gente faz uma transação financeira, né, bancária, a gente trabalha com juros compostos, e os juros compostos é baseado justamente nessa PG, tá? Então, uma PG, uma progressão geométrica, é uma aplicação, né, ela é aplicada, no caso, na matemática financeira. Então, quando a gente trabalha com juros compostos, a gente vê o dinheiro crescendo muito rapidamente, né, ao longo do tempo, e justamente porque a gente trabalha com essas potências. Quando a gente vai fazer uma soma, por exemplo, você faz um financiamento, né, de algum imóvel, uma moto, uma casa, se você for somar o valor das parcelas, vai dar um valor muito maior do que se você fosse pagar à vista, né? Não sei se você já os juros compostos, né, que é utilizado ali no financiamento, ele acaba aumentando muito o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, por isso que a gente encontra quantias aí bem grandes. É bom quando a gente faz
uma aplicação, né, que a gente vai ver esse dinheiro rendendo ao longo do tempo. Embora, se for, por exemplo, uma poupança, hoje em dia não vale a pena, que a taxa de juros está bem baixinha. Então, hoje em dia, não é muito bom estar fazendo investimento em poupança. Tem outros tipos de investimentos que a gente pode estar fazendo. A gente pode usar fazer isso em outra aula aí para a gente discutir sobre isso. Ensinar vocês aí como aplicar o dinheirinho quando vocês começarem a ganhar dinheiro. Vamos resolver mais uma questão? Essa é a última. Diz assim: várias tábuas iguais estão em uma madeireira. Elas deverão ser empilhadas, respeitando a seguinte ordem: uma tábua na primeira vez, e em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já estejam na pilha. Então, por exemplo, na primeira pilha, né, vou colocar uma tábua somente. Na segunda pilha, 2 tábuas, depois 4 tábuas, depois 8 tábuas. Qual a quantidade de tábuas empilhadas na 12ª pilha? Então, o que é que a gente observa nessa sequência aqui? Vamos colocar ela aqui em valores numéricos. Ó, primeira trilha seria a primeira posição, né, uma tábua. Segunda pilha seria a segunda posição, 2 tábuas. Terceira pilha, que é a terceira posição, 4 tábuas. Na quarta pilha, 8 tábuas, e assim por diante, até a 12ª pilha. Então, estaria aqui na 12ª posição, que vamos representar aqui por A12, né, que é o que a gente quer aqui encontrar. Aí você vai observar, essa sequência é uma PA? Não, porque se eu diminuir aqui 2 menos 1, dá 1, né? 4 menos 2 dá 2, dá um valor diferente. 8 menos 4 dá 4, dá um valor diferente. Lucas sabe qual é o valor. Fala aí, chuta aí, Lucas. Qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Então, não é PA, e você olha se é PG, vai dividir. Professora. É a E? Pronto, vamos chegar lá. Então, vê se é uma PG, então divide para ver se dá o mesmo valor constante. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 4, 2 também. Então, aqui a razão é 2, então é uma PG. Né? A gente já sabe que é uma PG. Se eu quero encontrar o valor só da 12ª pilha, então a fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais... Opa, já ia colocando a fórmula da PA. Agora é PG vezes, né, Q elevado a N menos 1. Então, eu quero encontrar a posição A12. Quantas tábuas tem na 12ª pilha? O primeiro termo dessa PG é 1. A razão, nesse caso aqui, é 2. O N é o 12, 12 menos 1, 11. Então, é 2 elevado a 11. Eu sei que 2 elevado a 10 dá 1024, então vezes 2 de novo dá 2048. Então, o Lucas está certo aí, é a letra E. Muito bem. Então, encontramos, através da fórmula geral, a resposta dessa situação problema, né? Então, são aplicações aí que vocês podem estar utilizando, identificando quando tiver uma PG, certo? Eu vou deixar uma atividade lá no Google Classroom para vocês fazerem na próxima aula, que se eu não me engano é amanhã, e depois, na aula seguinte, coloquei um quiz, vou colocar um quiz para vocês responderem com as questões que vocês vão resolver, tá? Vou colocar lá no Google Classroom. Então, testa aí seus conhecimentos sobre PG lá no quiz, e aí semana que vem a gente retoma com a aula sobre relações métricas do triângulo retângulo, que já é o assunto aí da segunda unidade, do caderno 2, né, da trilha de aprendizagem. Tá bom?